ou triângulo ou estrela. Tá? Fechamento em triângulo. Pego as pontas. 1, ligo com 6. 2, ligo com 4. E 3, ligo com 5, formando o triângulo. Qual a aplicação que é esse fechamento mesmo? Quando o meu motor possui a mesma tensão da minha rede elétrica. Então, se a minha rede é 220 volts e o meu motor é 220 volts, eu vou fechar em triângulo. Por quê? Entre cada fase RS vai ter 220 volts que está sendo direcionada a cada bobina do meu motor. Então, tensão da rede igual ao do motor, fechamento em triângulo para motor de 6 pontas. Se a tensão da rede for raiz de 3 vezes maior do que a tensão do motor, ou seja, se a tensão da rede é 380, eu vou poder fechar esse mesmo motor em estrela. Tá? E daí o que vai acontecer? A tensão em cada bobina do meu motor vai ser o quê? A 380, que é a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, dividido por raiz de 3, que vai dar os meus 220 volts. Logo, eu consigo funcionar o meu motor com sua potência máxima também. Tá bom? Então, se a tensão da rede for 380, meu motor 220, eu faço o quê? Fecho em estrela. Logo, no fechamento em estrela, cada bobina recebe os 220 volts. Porque ele pegou a tensão de linha e dividiu por raiz de 3. Tá ok? Agora, para o motor de 6 pontas, então eu consigo ter quantas tensões de alimentação, Rodolfo? No máximo 2. Por quê? Se for igual a tensão do motor da rede, fecha em triângulo. E se for maior, vai fechar em estrela. Mas então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, esse mesmo motor 220, numa tensão de 440, ele vai funcionar? Não, por quê? Se você fechar ele com estrela, os 440 volts vão se transformar em 440 dividido por raiz de 3, que é 254. Ou seja, em cada bobina você vai ter uma tensão maior do que o motor pode funcionar. E daí vai acabar dando o quê? Errado. Porque vai sobreaquecer as bobinas do motor. Ele vai funcionar de maneira o quê? Errada, com uma tensão maior do que deve ser aplicada. Então, o motor de 6 pontas, gente, ele é um motor onde você vai poder aplicar somente 2 tensões. 220 para triângulo e 380 para estrela. Ou se o motor for 440, dá para você aplicar 440 em triângulo e 760 em estrela. Qual que é a vantagem então da gente trabalhar com o motor de 12 pontas? Que o motor de 12 pontas você vai poder trabalhar com 4 tensões de alimentação diferentes. Tá ok? Então, se o motor for 220 e a rede for 220, você vai fechar esse motor no fechamento chamado duplo triângulo. Tá? Vai pegar as 3 primeiras bobinas, fechar em triângulo, as outras 3 também. Então, vai formar 2 triângulos em paralelo. Tá ok? Próximo fechamento que você pode fazer. Duplo estrela. Vai pegar as 3 primeiras bobinas, fechar em estrela, as outras 3 também e colocar elas em paralelo. Tá ok? Aí você vai poder alimentar com uma tensão de 380 volts o motor. Próximo fechamento. Fechamento em triângulo para uma tensão de alimentação de 440. Você vai fazer um triângulo simples, tá ok? Colocando as 6 bobinas em série. Tá? E cada bobina vai acabar recebendo 220 volts que vocês vão ver nessa mesma videoaula. E também você vai poder fechar esse motor em estrela para receber uma tensão de 760 volts. Onde, formando uma estrela simples com as 6 bobinas, a gente vai pegar e vai poder colocar uma alimentação de até 760 volts neste motor. Tá ok? Beleza? Então qual que é a vantagem, se perguntarem para você, qual que é a vantagem do motor de 12 pontas com relação ao de 6? Que o motor de 12 pontas você pode alimentar ele com até 4 tensões diferentes. E o de 6 pontas, no máximo 2 tensões. Tá ok? Então, gente, vamos aprender o primeiro fechamento aqui, ó, que é o fechamento duplo triângulo, que é muito fácil. Então, ó, agora, no motor de 12 pontas, você tem 6 bobinas. Tá ok? Então, 1 fecha com 6, 2 fecha com 4, 3 fecha com 5. Formou o primeiro triângulo, tá vendo? 7, que é o início da próxima bobina, fecha com 12, 8 fecha com 10 e 9 fecha com 11, formando o outro triângulo. Tá ok? Então, para as 3 primeiras bobinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para as outras 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeiro fechamento em triângulo, 1 com 6,
2 com 4, 3 com 5, formou o primeiro triângulo. Entre as fases RST, 1, 2, 3. Próximo triângulo, 7 com 12, 8 com 10, 9 com 11. Entre as fases em 7, 8 e 9. Tá ok? Então, se a minha rede é 220 e o meu motor é 220, eu vou ter que fechar em duplo triângulo. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, entre R e S, qual que é a tensão da minha rede? 220. Então, essa primeira bobina está recebendo 220. E a outra aqui, ó, entre S e T, também, que é a tensão da linha. E aqui, ó, entre T e R, também. Se você for analisar as outras 3 bobinas, ó, a gente não fez o triângulo também? Então, cada uma delas está recebendo 220. Então, se a gente pegar esse triângulo e fazer a seguinte análise, de R para T, eu tenho quais pontas? 6 e 3. E aqui, de R para T, eu tenho o quê? 12 e 9. Então, você concorda que esse ponto aqui está em paralelo com esse? Ó? Se de R para T eu tenho 6 e 3, de R para T eu também tenho o quê? 12 e 9. Ó. Então, daí a gente consegue formar esse outro triângulo. Ó. Tá vendo? Então, esse outro triângulo eu tenho aqui, ó, de 6 para 3 eu tenho a primeira bobina, que é a mesma que está aqui. E eu também tenho aqui, ó, de 12 para 9, ó, que é a bobina desse outro triângulo, tá vendo? Colocadas em paralelo entre as fases R e T, tá ok? Aqui, de 1 para 4, fase R a S. De 7 para 10, também fase R e S. Então, é como se as duas estivessem em paralelo, ó. Tá ok? Então, tá aqui, ó, de 1 para 4, de 7 para 10. E de T para S, eu tenho o quê? As pontas 2 e 5. E aqui eu tenho o quê? 8 e 11. Então, é como se as duas estivessem em paralelo. Ó. Então, tá aqui. De 2 para 5 e de 7 para 8. De 8 para 11. Tá ok? 2 para 5, 8 para 11. Tá ok? Então, coloquei as duas bobinas de cada triângulo, respectivamente, em paralelo. E daí eu coloco a fase RST nos devidos pontos. Tá ok? Então, a gente formou o quê? Um duplo triângulo. Logo, a tensão 220 vai estar sobre esse conjunto de bobinas, essas duas, esse conjunto de bobinas e esse conjunto de bobinas. Então, se o meu motor é 220 e a minha rede é 220, eu vou ter que fechar tipo fechamento duplo triângulo. Tá ok? Que nada mais é do que pegar esse triângulo e colocar em paralelo com esse. Pegar essa bobina aqui e colocar em paralelo com essa aqui colocar em paralelo com essa e colocar em paralelo com essa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos lá. Agora o fechamento duplo estrela. Quando que você vai fazer o fechamento duplo estrela? Quando a tensão da rede for 380 e a tensão do motor for 220. Então, o duplo estrela nada mais é do que você fazer duas estrelas com as 6 bobinas do motor. Então, com as 3 primeiras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá ok? Como que o fechamento em estrela? Básico. Pego as pontas 4, 5 e 6 e interligo. E as fases entram em 1, 2 e 3. Não é assim que o fechamento em estrela? Então, no outro conjunto de 3 bobinas, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. 7, 8, 9 entre as fases R e ST. 10, 11 e 12 eu interligo. Então, aqui eu formei uma estrela. 380 de linha, dividido por raiz de 3, formou o quê? Os 220 entre fase e o centro da estrela. Tá ok? E aqui a mesma coisa. Ó. Formei uma estrela com essas 3 bobinas e uma estrela com essas 3 bobinas. Aí o que vai acontecer? Entre T e o centro da estrela, eu tenho as pontas 3 e 6. Então, se eu tenho 3 e 6 entre T e o centro da estrela, o que eu tenho do centro da estrela até o T aqui? Ó, 9 e 12. Então, é como se esse ponto aqui estivesse em paralelo com esse. Ó. Então, para formar a dupla estrela, o que eu faço? Ó? Coloco em paralelo 3 e 6 e 9 e 12. Só isso aí, ó, colocado em paralelo. Aqui, de fase R para o centro da estrela, eu tenho o quê? 1 e 4. Ok? E aqui eu tenho 7 e 10. Então, se aqui 7 e 10 está indo do R para o centro da estrela, aqui também 1 e 4 do R para o centro da estrela, é como se esses dois pontos estivessem em paralelo. Então, eu pego e coloco aqui, ó,
1 e 4, 7 com 10, um em paralelo com a outra. E para terminar, de 5 para 2, ó, ou seja, da fase S para o centro da estrela, eu tenho o quê? 2 e 5. E aqui embaixo eu tenho o quê? 8 e 10, certo? Então analisa aqui, ó, 2 para 5, de 8 para... Desculpa, de 7 para 10. Certo? Então, olha lá. O que você tem aqui, ó, na dupla estrela? Do 2 para 5 e do 8 para 10. Desculpa, gente, tá? É 8 para 10, tá ok? Então, olha lá. Formamos o que aqui? A nossa duplo estrela. Então, tem uma bobina em paralelo com a outra aqui, que é da fase R para o ponto da estrela, centro, ponto central. Da fase T para o centro da estrela também tem uma bobina aqui, uma bobina aqui. Da fase S eu também tenho aqui, ó, bobina aqui para uma bobina aqui.